Nós viemos aqui para a sala de exame, aqui na Clínica TMO, aonde o Edmilson fez 3 exames e a doutora Tânia vai falar para a gente sobre o resultado desses exames e explicar um pouco mais, né, doutora? Isso, porque vamos partir da premissa que tudo que você não conhece não existe. Então, quando a gente tem uma base do que está acontecendo dentro da pessoa, é muito mais fácil direcionar o que a gente vai ter como tratamento. E esses exames servem para isso. Nós temos aqui uma foto, um exemplo da bioimpedância de terceira geração, que chama BIA, que é uma bioimpedância que dá risco cardiológico, que ela dá índice de inchaço celular. Então, vamos supor que a pessoa é uma mulher que está com lipedema, por exemplo. Se ela está com lipedema, essa parte aqui da hidratação, que a gente está vendo aqui, ó, normalmente ela vai dar mais alto essa hidratação da parte da massa magra que vai estar alterada. Então, o que acontece? Ela vai ter mais tendência de ter o índice de massa magra que vai estar alterado. Vamos mostrar um pouquinho essa parte aqui, ó, de água intracelular e extracelular. Então, o que a gente tem aqui que é importante na análise que a gente fez do ED hoje? Porque, doutora, essa é a bioimpedância agora, que é a novidade, a sensação agora, o que tem de mais moderno no mercado, que a gente comentou que é uma das novidades aqui da Clínica TMO. Então, a doutora está mostrando e explicando aí como que funciona na prática aí essa bioimpedância, né? Exatamente. Por exemplo, os 12 marcadores, a gordura é um marcador importante por conta da gente talvez não saber se a pessoa está com um peso de falso magro. Né? Tem várias pessoas que às vezes o peso e a altura tá legal, o IMC, só que na hora que a gente vê a massa gorda e a massa magra dela, vai estar com alteração e a pessoa é um falso magro, que tem muitas pessoas que são assim. E aqui, ó, por exemplo, a referência que eu tenho, vamos imaginar no caso dele que está um pouquinho acima a porcentagem de gordura, ó, aqui dá qual que é a interpretação. Tá vendo? Ó, então, para ele, 32 tá alto, tá vendo? Ele fala já a explicação aqui. Ah, muito alto, né? Lá embaixo. Vamos supor que eu fosse uma pessoa muito magra e eu estivesse fazendo exame para ganhar peso. Ou eu, assim, estivesse numa posição que, na minha visão, estaria bom eu ter muito pouco gordura no corpo. Só que essa faixa rosinha aqui, ó, ela é a essencial para a vida da gordura da pessoa. Porque o cérebro da gente, sem gordura, ele não fabrica neurônio. E não tem hormônio sem gordura. Então, não é legal ninguém ter menos do que 15% de gordura corporal. Tá? Então, é um dado interessante, que aqui está falando, ó, os percentis. Tá? Então, no caso dele, 31,8, ele está no nível alto, que é essa cor amarelinha. Só que aí vamos supor que eu quero mudar isso, eu quero fazer uma mudança de peso, aí eu tenho aqui o quanto que ele está hoje, e aqui eu tenho umas referências, ó, o peso atual, como que está a gordura, quanto que está a massa gorda, a massa magra, e aqui ele fala, ó, dá um resuminho de quanto que está hoje. Aí vamos supor que eu quero um peso que ele emagreça que seja seguro, e aí em um mês, olha que interessante essa bioimpedância, ele vai dar, por exemplo, do que ele está, qual seria em um mês o peso que não dá risco dele perder músculo. Então, vamos supor que eu faço uma expectativa para 2 meses. Então, em 2 meses, se eu fizer uma expectativa para ele, ele pode chegar até 113, por exemplo, e olha que interessante aqui, ó. O IMC, nesse valor, se ele mudar, vamos supor que eu coloco como meta, aqui, ó, vamos pôr aqui, 116, ó, tá vendo? Já aparece aqui, ó, 5 quilos. Eu já consigo abaixar quase 3%, ó, da gordura, e a massa gorda já abaixa, e eu não perco nada de músculo, que é a nossa intenção. Ah, entendi. Porque se eu não perco músculo, eu não vou ter depois o reganho de peso, que é o grande problema da pessoa emagrecer muito rápido.
Então, acaba não sendo um emagrecimento seguro. E aí, o IMC já cai um pouquinho, ó. Vamos pensar em 3 meses, que é mais seguro, eu posso chegar em 3 meses até um pouco a mais. Vamos pôr esse 112 em 3 meses, que daria uns 8 quilos. Olha como já melhora também essa parte da gordura corporal do que estava hoje. A massa gorda já cai também, ó, praticamente 8 quilos. E o IMC já cai também. Ainda não é o que a gente gostaria como ideal no caso dele. Qual que seria o ideal, doutora? O ideal para ele seria chegar no IMC de 20, tá? Então, o teu tratamento, ele teria que ser para não ter, ó, tá vendo aqui, ó, não teve nenhum risco de perda de músculo. Nesse jeito é o que a gente tá vendo. Então, vamos supor que eu queira colocar como referência isso para você daqui 3 meses. Então, aí a gente tem uma melhora sem você ter uma perda muito grande de calorias, ó. E aí eu tô melhorando também os seus índices. Então, isso é interessante para a gente já ter uma, tipo assim, uma referência de plano, né? Quanto que eu quero chegar? Eu quero ir para esse outro valor. Então, dá para a gente conseguir, né, chegar nesse outro jeito. Ó, então, aqui, vamos supor que eu quero ver como que você tá em relação à taxa metabólica basal. Você gasta bem. Você tem um gasto bom, ó, 2.283 calorias é o teu metabolismo em repouso. Então, vamos pensar que você queira emagrecer com segurança e você consiga tirar, por exemplo, umas 600 calorias disso por dia, né? E aí você passa a ter uma média, cada quilo vale 7.700 calorias. Então, se você tira 600 calorias desse valor aqui e passa a comer bonitinho, né, uma repartição legal, uma combinação legal, você em 11 dias abaixa 1 quilo, que não é uma coisa difícil, né, tirar 600 calorias do que você pode. E aí, o teu risco, ele vai ser muito melhor no sentido de esse número aqui, ó, que o ideal é nunca passar de meio. Quando dá assim, é porque já existe um pouco de gordura visceral, que é aquela gordura que dá esteatose, né? Dá gordura no fígado, que você pode ter algum problema cardíaco. Então, não é legal ficar nesse número aqui, vamos ficar para cá, tá? Então, para isso, vamos por esse jeito que eu falei agora, não é uma coisa tão difícil para você conseguir. Então, a gente tem que levar em conta todos esses valores para poder conseguir um resultado que é importante e que vai te ajudar a chegar nesses valores que a gente quer. Aqui é uma coisa importante também. Hoje, a tua idade da célula está igual à sua idade. Então, está bom isso. Tanto que esse valor aqui, ó, não é legal ele ficar menos do que 5.000. De 5 para baixo. Geralmente, quando você tem um número do ângulo de fase que está esse tipo, igual ao seu mais de 6, significa que a tua célula tem uma facilidade de se regenerar. Então, é importante para prever mortalidade isso aqui, né? Porque se a pessoa está com muito baixo isso aqui, ela pode estar, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mais grave, e ela está com uma perda muscular muito grande, uma doença autoimune, ela pode ter um índice de recuperação muito baixo. Então, a gente precisa trabalhar para ajudar essa pessoa a recuperar. No seu caso, você tem um índice de recuperação bom. Então, é mais uma questão de você fazer o que precisa para conseguir o que você deseja. Então, é bem legal. Essa parte dos sintomas é legal porque ela depois mostra o que você precisa. Tem um gráfico aqui que vai, pelo questionário, te dar algumas outras informações. Então, é bem interessante doutora, o que a gente tem. Pode falar. Essa idade celular, eu tô passada. É aquela mesma que deu na minha com 70 anos? Mas olha que esse danado, então, tá muito melhor que eu.
Resumindo, assim, deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi. Então, para o Edmilson, não é tão difícil perder peso, por exemplo, quanto para mim. Ou não, a dificuldade é a mesma. Olha, a dificuldade, ela é muito a ver com essa outra parte, que é o outro exame que nós fizemos. Então, aqui, por exemplo, é um exame para ver como que tá as referências dos sistemas do corpo dele. Então, vamos pensar, no caso dele, o que deu aqui, que é uma situação que se ele não se eu não conhecesse ele, não soubesse, eu já estaria em posse de uma informação que você tem. Aqui, esse é por outro exemplo, exame. esse aqui é o que a gente vê como que está a maioria dos sistemas do corpo. Tá. Então, por exemplo, o BI a gente fez a bioimpedância, e a bioimpedância dá um monte de informação importante, preciosa para músculo, para força muscular, para um monte de coisa. Isso aqui, casando com a BIA, a gente consegue ver, por exemplo, isso que você acabou de me perguntar. Então, vamos pensar aqui na parte de fígado. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um teor de gordura no fígado que está um pouco alto por esse resultado, que confirma aquele outro exame que a gente viu que estava um pouco alto a gordura na BIA. Né? Porque para homem sempre é de 20% a gordura, o teu deu 30 e pouco. Então, esse número é o que você tem que baixar, que é essa gordura no fígado, que vai te melhorar a insulina, vai te melhorar os perfil hormonal. Então, aqui ele vai dando por órgãos como que está cada uma das coisas do organismo da pessoa. E aí, sempre o vermelho que não é bom, né? Então, vamos pensar assim. Então, vamos imaginar aqui, ó, tem um relatório. Então, aqui ele aponta as coisas mais importantes para a gente dar uma olhada, e aqui já tem no papel esse tipo de relatório. Então, por exemplo, eu não conversei com você, eu ainda não te conhecia, não vi o que você já tem de problema, mas eu tenho em mãos, eu tenho a BIA e eu tenho esse análise aqui para ver como que tá os seus sistemas. Então, imagine assim, aqui está falando para mim que você tem diabetes, que está alterado o seu açúcar no sangue, que não está legal o nível de gordura no fígado, que precisa de ajuda, que pode ter algum hormônio que você precisa de ajuda, principalmente a parte de hormônio masculino, e que tem algumas coisas que a gente pode mudar e pode deixar normal, que está faltando algumas vitaminas, que tem uma sobra de alguns produtos químicos, que todos esses dá para a gente mudar. Por exemplo, a vitamina E, a referência é de 4,8 a 6, a tua deu 3,9. A vitamina E é uma das melhores coisas para baixar a esteatose hepática. Então, isso abaixa a gordura no fígado. Então, eu já tenho uma referência de quem te ajuda por esse resultado aqui. Só que o que eu vou querer fazer para realmente te ajudar? Eu vou fazer exames normais de laboratório também, olhando mais tudo isso que já apareceu aqui, para fechar o que você realmente precisa, com tudo que você me informar, que você já usa, que você já toma, para eu te ajudar da melhor maneira possível a chegar onde você quer e alcançar um objetivo que eu e você, com a ajuda das outras pessoas que trabalham aqui na clínica, podem te oferecer para achar o GPS do melhor caminho, do mais seguro e do mais rápido para você chegar onde você deseja. Por que isso é importante, Valéria? Porque geralmente, qual que é o grande defeito hoje de todas as dietas, de todas as pessoas, de todas as técnicas, de todas as possibilidades que a gente tem de emagrecimento? Geralmente é o que sempre acontece, na maioria das vezes, que em média, em um ano, geralmente a pessoa voltou tudo. Né? Então não é uma coisa assim, eu fiz isso, fiz um sacrifício enorme para ter isso e eu conservo isso. É muito difícil a pessoa conservar ao longo do tempo. Então, em 2 anos, fizeram um estudo, a maioria das pessoas não conseguiu manter peso. A maioria consegue até uns 6 meses. Então, o que a gente quer? Ter informação para direcionar a pessoa, para colocar um exame seguro, no caso a BIA dá essa segurança, de quantos quilos realmente vale a pena para não perder músculo,
Eu vejo muita gente que já perdeu muito metabolismo por conta de dietas que tira comida, fica sem comer. Essas dietas malucas, né, doutora? E normalmente a nossa força de vontade, ela é muito menos do que a gente acha, que ela é ilimitada. Não acontece isso. Quanto mais você usa a sua força de vontade, menos você consegue fazer o que você tem dificuldade. Então você tem que ter a força de vontade para a coisa que é mais importante. Tipo, focar uma coisa importante e usar a tua força de vontade só para uma coisa. Até você estar tão acostumado de fazer essa coisa que passa a ser indiferente ter um esforço sobre aquilo. E hoje, qual que é o tempo que é mostrado que tem para criar um novo hábito, para mudar resultado? 66 dias. Tá? Então, por isso que é importante você estar junto com alguém que te mostre o máximo de informação que tem a ver com você, para você fazer uma coisa que vai ser para você, que você pode fazer, que vale a pena você ter, e ter um acompanhamento até pelos exames mesmo, né? Ou de sangue, ou esses, ou o que você tiver possibilidade, para ver que realmente está avançando, né? Porque o avanço de uma coisa, vamos brincar, igual aqueles jogos, né? Aqueles níveis de jogo que a gente tem. Você não vai começar um negócio com o nível 10, você vai começar com o nível 1. Então, esse avanço de cada fase fazer o que é necessário, com a ajuda de análises que a gente tem hoje, modernas, tá? Mas o que no fim da conta vale? A pessoa querer, a pessoa agir, mesmo que seja pequenas coisas, ela tem que ver que ela está progredindo, né? E essas análises é o mais importante para pelo menos ter uma noção para que lado ela vai. Pensando assim, o teu hoje é assim, vamos pensar, estado atual. Estou saindo desse ponto para chegar nesse outro. E aí, para eu chegar nesse outro ponto, qual é o meu desejo? Eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Beleza. Mas você pode emagrecer com uma perda muscular mais baixa, que não vai perder tanto o teu metabolismo, ou então com uma dieta doida, com um monte de coisa, de medicação, que depois a tendência é perder músculo também. E o músculo vai acabar te afetando depois a facilidade de reganho. Você vai voltar a engordar. Entendi. E isso que não é tão bom. E cada vez que você faz uma coisa que deu certo e depois você perde, existe uma frustração. Você acaba tendo mais dificuldade de fazer outra vez, de começar outra vez, porque não é fácil. Não. Né? Então, a gente está mostrando, depois de toda essa conversa tão boa que a gente teve, das novidades que tem agora esse ano na clínica, e isso, na prática, é uma coisa que facilita, além da microscopia, além da nutricionista, além de tudo que vocês já ouviram, que vai ajudar a pessoa, inclusive quem mora fora, pela telemedicina, existem algumas coisas que a gente pode usar, mesmo que esteja à distância. Então, tudo é possível. É só a gente ver qual o jeito de chegar onde a pessoa gostaria de ficar.